Muito bom estar com vocês nessa noite, poder dar continuidade a tudo aquilo que o Espírito tem construído em nós, por meio dessa dinâmica do tema desse mês, né, santificação. E, mais uma vez, eu quero reafirmar, né, todos vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. A casa é de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus são bem-vindos e pertencentes a essa casa e essa família. Amém? Eu gostaria de continuar falando com vocês um pouco sobre essa dinâmica da santificação, mas antes da gente entrar propriamente no tema dessa mensagem, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês nessa noite. Amém? Você que está em casa, feche seus olhos. Como eu sempre costumo dizer, não seja um espectador, né, do culto, mas seja alguém participante, efetivo, vibrante. Nós temos o nosso chat ali, então se você tem alguma demanda específica de oração, de intercessão, se você deseja uma visita pastoral, entre em contato conosco, estamos à disposição para servir vocês, para abençoar a sua casa, a sua família. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite. Agradecemos pela sua bondade, agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque em todo o tempo, mesmo em dias maus, temos experimentado o quão bondoso e generoso o Senhor é conosco. Obrigado porque mesmo em dias de tanta escassez, o Senhor tem sido o Pai nosso, provedor do pão nosso de cada dia. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, nesses dias a dividir, compartilhar e principalmente multiplicar as sementes que o Senhor tem nos dado. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nessa noite ministre aos nossos corações por meio da pregação da palavra. Que o Teu Santo Espírito nessa noite ministre ao nosso coração por meio da vida da Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é operante, a Tua palavra é eficaz. E nós precisamos nessa noite de um encontro com a Sua palavra. Sinta-se à vontade para fluir no nosso meio, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, quando nós falamos sobre santificação, talvez falar sobre santidade, santificação, seja algo que esteja talvez em desuso nos dias de hoje. Algumas semanas atrás eu falei com você sobre um pouco da minha origem, do início da minha caminhada, da minha conversão. Me converti numa igreja metodista e o movimento metodista ele surge por volta ali de 1800 com um homem chamado John Wesley. E aí nós temos os clubes santos, que eram os irmãos que se reuniam para orar. E por serem ingleses, metódicos, se traz à origem esse nome metodista. E aí, algo que me chama muita atenção, que esses clubes eles eram conhecidos por clubes santos ou clubes da santidade. E falar sobre santidade nos dias de hoje se tornou meio que paradoxal. Falar sobre santidade nos dias de hoje é algo talvez desconfortante, ou como eu acabei de afirmar, algo em desuso. Dificilmente nós vamos ouvir pessoas conversando sobre santidade. Dificilmente nós vamos ouvir pregações sobre santidade. Dificilmente os nossos grupos caseiros, os grupos menores de convívio, célula, grupo familiar, igreja nos lares, inúmeros nomes, talvez dificilmente nós vamos ouvir palavras sobre santidade. Nós vamos ouvir sobre estratégias para se dar bem na vida, nós vamos ouvir sobre estratégias para conseguir dinheiro, nós vamos ouvir inúmeras coisas, mas talvez a temática santidade, ela se tornou algo em desuso nos dias de hoje. E eu falo nos dias de hoje, não pense em algo especificamente ou exclusivamente do século XXI. E, na verdade, ao passar dos séculos, as coisas estão se tornando piores. Essa semana eu ouvi algo muito interessante, que a moralidade da igreja, ela se perdeu. Aquilo que nós crescemos
aprendendo como padrões e parâmetros de moral, hoje já não é tão aplicado. Imagine daqui a 15 anos como será a igreja dos nossos filhos, quando se fala a respeito da moral. Então é por isso que nós estamos falando e conversando com vocês dentro dessa dinâmica e dentro dessa temática sobre santidade. Precisamos falar sobre isso, para que não caia em desuso, para que os nossos filhos não tenham uma igreja totalmente apostatada daqui a 15 anos. Tem uma frase que eu sempre falo e gosto de afirmá-la constantemente, que é uma frase de um homem na história da igreja chamado George Miller. E talvez você já tenha ouvido essa frase da minha boca por algumas vezes, mas ela cabe perfeitamente nessa noite. George Miller disse que ele precisava dar tudo de si para que, se Jesus não voltasse nos seus dias, os seus filhos não tivessem tanto trabalho quanto ele. E eu pergunto para você, o quanto você tem se dedicado para a edificação da igreja de Jesus? O quanto você tem edificado para que os seus filhos não tenham tanto trabalho no que diz respeito ao posicionamento santo da igreja em um mundo pós-moderno? Ou será que o seu filho terá muito mais trabalho do que você? Mas o grande problema é que falar sobre santidade caiu em desuso. Nós não falamos sobre isso. Nós pegamos, às vezes, programas de discipulado e tornamos isso como uma forma doutrinária. Mas pensar na dinâmica do que é um discipulado é pensar em um relacionamento entre duas pessoas que caminham em direção a Jesus. Logo, nós precisamos nos santificar. Por isso que, há 2 semanas atrás, eu falei com vocês, nesse púlpito, que nós não conseguimos produzir santidade ou entrar em um processo de santificação sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E ninguém melhor do que quem convive conosco para conhecer as nossas vulnerabilidades e os nossos pecados. Por isso que eu brinquei quando a minha esposa trouxe água. Ela é a melhor pessoa para conhecer todas as minhas vulnerabilidades. Ela é a melhor pessoa para conhecer os meus pecados, porque ela convive comigo 24 horas. Fala, Deus. Não era para concordar, né? Mas, irmãos, quando nós falamos sobre esses processos de discipulado, nós falamos sobre isso, sobre ter pessoas próximas de nós que vão nos auxiliar no desenvolvimento da santificação. Ao longo da história, a igreja ela começa a dar muita ênfase a uma performance e ela esquece a essência do que é a santificação. E hoje nós procuramos talvez um lugar para congregar muito mais relacionado ao nosso conforto do que ao confronto. Porque o lugar que nos confronta nos traz um certo desconforto, mas o confronto ele precisa existir para que haja evolução. Quando nós somos confrontados diante dos nossos próprios erros e pecados, nós somos convencidos pelo próprio Espírito a confessá-los, e quando nós confessamos, nós os abandonamos. E quando nós abandonamos, nós nos apresentamos diante de Deus Santo. Mas a igreja nos dias de hoje, ela se tornou muito mais uma plataforma de performance do que um ambiente congregacional e santo. Um ambiente onde nós podemos expor os nossos pecados e as nossas mazelas, sabendo que existem irmãos maduros em fé para orar por nós e nos perdoar. Mas nós buscamos muito mais performance do que a santificação. E logo nos tornamos homens e mulheres autossuficientes. O conteúdo teológico de fácil acesso nos dias de hoje, ele é muito bom. Mas ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito competitivo. Nesse exato momento, você que me assiste por essa transmissão, deve ter mais 5 ou 10 cultos aparecendo na sua timeline. E talvez a palavra que você vai ouvir partindo de mim, inspirado pelo Espírito, é uma palavra que vai te confrontar. Mas às vezes é melhor você mudar para a live do lado, porque o pastor do lado ele é mais legal ou mais alternativo, ele tem mais performance no púlpito do que eu. Mas, queridos, nós precisamos lutar contra a nossa autossuficiência.
A autossuficiência do homem tem feito com que Deus passe de largo diante de muitos púlpitos, diante de muitos pregadores e principalmente diante de muitas igrejas. Ontem eu ouvi algo, fui encontrar com um amigo, Fábio Coelho, e ele estava pregando, e ele falou algo muito interessante, que nos últimos dias vão existir dois tipos de pessoas, ou dois tipos de igreja. Vai existir igrejas que vão construir um ambiente para que Deus venha e habite, e vai existir aquele outro tipo de igreja que vão ser as pessoas que vão montar caravanas para ir ver aquilo que Deus está fazendo. Eu achei isso tão forte, porque às vezes se torna mais fácil e mais cômodo eu me comprometer em montar uma caravana e ir ver o que Deus está fazendo do que eu doar a minha vida na construção daquilo que Deus está pedindo que eu construa para que Ele venha e se manifeste. Por isso que quando falamos sobre santificação, a santificação é algo que nos imprime um ritmo de comprometimento e de correspondência às verdades do Evangelho. Por quê? Porque quando eu me posiciono como um homem e uma mulher santo, eu estou construindo um lugar para que Deus venha. Eu deixo de ser um espectador, eu deixo de ser alguém que simplesmente assiste aquilo que Deus está fazendo, mas eu me torno participante, e eu posso perguntar aqui, eu tenho certeza que de forma unânime, de todos aqueles que estão aqui me ouvindo, de forma presencial e de forma remota, todos aqui já fizeram uma pergunta: Deus, como o Senhor quer me usar? Mas Deus só pode usar pessoas que se comprometem com a santificação, porque Ele é santo. Deus não se mistura com aquilo que é impuro. A nossa capacidade, muitas vezes, nos deixa incapacitados diante da grandeza de Deus. Porque nós nos achamos tão capazes de construir e de fazer algo que nós não olhamos para quem é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Os nossos talentos e as nossas habilidades podem se tornar enormes fontes de tropeço para a nossa santificação. Porque nós nos achamos tão bons que nós não aceitamos sermos confrontados pelos nossos pecados. Porque eu tenho habilidade. Eu não sei nem pregar. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei dançar, não sei pregar. Então me confrontar fica fácil. Mas uma pessoa que tem uma habilidade, que exercida dentro da igreja, talvez ela se julgue alguém insubstituível. E por isso ela é aprisionada dentro dos seus pecados. Por isso ela não tem a simplicidade na sua vida, na sua jornada, de permitir ser confrontada para que ela permaneça no lugar de santificação. Por isso as nossas capacidades e as nossas habilidades, elas se tornam ferramentas que nos impedem de desenvolver a santificação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 6, verso 11. Paulo diz assim: alguns de vós eram assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, em alguns versículos aqui anteriores, a partir ali do 9, do 8, do 9, ele está trazendo alguma classe de pecados ou de características de pessoas. Ladrão, mentiroso, pedófilo, tudo aquilo que nós hoje sabemos e reconhecemos que é errado e se torna asqueroso diante da moral da sociedade. E aí Paulo no versículo 11 fala assim: alguns de vocês eram assim. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca roubou? Nem que seja aquela caneta que estava em cima do balcão do banco que você preencheu o envelope do depósito no caixa eletrônico. Por isso que tem a correntinha, para ninguém levar, por engano. Todos nós aqui, em algum momento, queridos, pecamos. Talvez vindo para o culto, nós pecamos. Nesse exato momento eu posso estar pecando.
E Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, alguns de vocês eram assim, mentirosos, avarentos, idólatras. Alguns de vocês. E aí ele continua dizendo, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós fomos lavados, santificados e justificados. Por isso aqui, ao longo desses últimos domingos, nós temos construído com vocês de forma incessante o pensamento sobre o chamado do Evangelho, que tem a ver com a salvação. A salvação me conduz à regeneração. O que é regeneração? É a vida de Deus dentro de mim. A regeneração me conduz, consequentemente, à justificação. Justificação, adoção. Então, eu me torno alguém que pertence à família de Deus. Então, Paulo está dizendo, você pode errar, você já errou, mas você é alguém que foi lavado, justificado e alguém que foi santificado. Por isso, falar sobre santificação, queridos, é importante. Sabe por quê? Porque a santificação nada mais é do que a nossa correspondência à justificação. É você entender que você estava num caminho a passos largos para o inferno. Em algum momento, Jesus se revelou a você. Quando Ele se revelou, toda a ira de Deus que era para vir sobre você, para te matar e te condenar eternamente ao inferno, ela foi arrancada. E quando Deus olha para você, Ele vê um homem justo, que obedeceu todas as coisas, que nunca foi um mentiroso, que nunca foi um idólatra, que nunca foi um homem imoral. E quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. Isso é a justificação, é o direito legal que nós temos de nos apresentarmos diante de Deus sem morrermos. E quando falamos sobre santificação, a santificação nada mais é do que a minha correspondência àquilo ao qual Deus fez por mim. Então vocês estão entendendo a importância de uma vida ou de se submeter a um processo de santificação? Nós podemos ser santos, porque nós somos justificados. A ira de Deus não está mais sobre nós. Você vai errar e você vai pecar nesse processo da santificação? Sim, você vai errar e você vai pecar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um advogado diante do Pai, que é o nosso Cristo. E esse advogado, ele intercede por nós. E esse advogado é que nos dá a possibilidade real de estarmos diante de Deus todos os dias. A justificação e a santificação são duas ações distintas, mas nunca separadas. Deus as uniu de forma orgânica. Se nós entendermos a justificação, consequentemente teremos um desejo pela santificação. Se você entender que Jesus te justificou diante de Deus, você vai ter um desejo de caminhar como alguém santo. Alguém que luta diariamente pelas tendências pecaminosas que são fomentadas na sua mente e no seu coração. E sabe quando que você vai parar de pensar besteira, como a gente pensa todos os dias? Sabe quando que a gente vai parar de fazer bobagem, como a gente faz todos os dias? Sabe quando que a gente vai parar de pecar, como nós pecamos todos os dias? Quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar, nós deixaremos e abandonaremos o pecado. Por isso que a santificação, ela é um caminhar diário. Por isso nós vivemos em igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. Para que possamos ser santificados por meio do convívio uns para com os outros. Mas o grande problema, talvez, da igreja é que eu falei no início que ela pode talvez não falar sobre santidade ou sobre santificação, ou talvez ela fale, mas ela fala dentro de um contexto totalmente acadêmico. Ela fala dentro de um contexto informativo e não dentro de um contexto de confronto para que nós possamos permanecer no caminho da santificação. A justificação vai te dar o direito legal de entrar na presença de Deus, de estar ou desfrutar de uma vida no céu. E eu creio que todos nós que estamos aqui neste culto
desejamos estar no céu, amém? Ninguém que está aqui deseja estar no inferno, amém? Amém, gente? Amém. Ninguém, eu não quero. O inferno não foi criado para mim. Então, quando Jesus nos justifica, Ele está nos dando a possibilidade ou a ousadia de entrarmos no céu. Por isso que textos como Hebreus capítulo 9, acho que é capítulo 9, versículo 14, não lembro exatamente, vai falar, entre com fé e com ousadia na presença de Deus. Sabe por que nós podemos levantar as nossas mãos num culto como esse e dizer, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, eu quero contemplar a sua face, quero contemplar a sua beleza, que a luz da tua face ilumine o meu interior. Sabe por que nós podemos fazer isso, queridos? E não morrermos, mesmo ainda pecando? Porque nós somos justificados. A justificação nos dá esse direito e essa ousadia de sempre estarmos diante de Deus. Porém, a santificação, queridos, ela me dá a aptidão para uma vida nos céus. Porque nos céus não tem pecado, nos céus não tem injustiça, nos céus não tem imoralidade. Então você consegue perceber que aquilo que Jesus fez por mim e por você, nos justificando, nos dá a autoridade e a ousadia para estar diante dele. E aquilo que eu faço, correspondendo àquilo que ele fez, que é a santificação, tem a ver com nós estarmos aptos para uma vida eterna diante dele. Amém? Isso faz sentido para você? Isso faz sentido porque você precisa lutar todos os dias contra a sua vontade de xingar aquele seu amigo do trabalho. Isso faz sentido para você, que você precisa lutar contra toda e qualquer pornografia que te arrasta e te atrai, quer te convencer a assistir aquilo. Você consegue entender que você precisa lutar para não mentir mais e tirar vantagem diante de determinadas situações? Porque todas as vezes que você faz isso, queridos, você está criando dentro de você uma aptidão para uma vida eterna diante de um Deus que é santo. Mas nós não pensamos nisso. Nós pensamos muito mais nos nossos desejos carnais, nós pensamos muito mais no momento prazeroso aqui na terra do que uma aptidão e uma construção de uma vida eterna diante de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, o próprio Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quem deseja ver a Deus? Eu quero ver Deus. Eu desejo ver a Deus. E quando nós desejamos ver Deus, nós precisamos entender que quem nos limpou, lembra aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11? Nós fomos lavados. E aquilo que é lavado é algo que está limpo. Então nós fomos lavados, santificados e justificados. Sabe para quê? Para vermos Deus. Nós precisamos ser desejosos em ver ao Senhor. Amém? Por isso precisamos permanecer neste caminhar ou neste caminho da santificação. Amém, irmãos? Bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo, porque estes verão ao Senhor. E talvez você possa se perguntar, tudo bem, Darlan, que bom ouvir isso. Deus me salvou, me justificou, me chamou para pertencer à sua família. Que legal. Eu até estou entendendo esse negócio da santificação. Mas, por que Deus me chamou? Ou para que Deus me chamou? Você com certeza já fez essa pergunta, por que Deus te salvou? E a resposta que eu tenho para você nessa noite, está lá em 1 Tessalonicenses. Abra comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 7. Bom, na verdade eu quero ler a partir do verso 1. É muito interessante Paulo escrevendo aos irmãos da Tessalônica,
porque ele está escrevendo e ressaltando aos irmãos a importância do caminhar em santidade. Ele começa assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, não vos pedimos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis se comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo nisso, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Você pode repetir isso? Deus não nos chamou para a impureza, mas para santificação. Para que Deus te chamou? Para a santificação. Qual que é o meu chamado? Deus te chamou para ser santo como Ele é santo. Deus não nos chamou para impureza, mas Ele nos chama para ser santo. Então você consegue entender que em algum momento da sua história, Jesus se revelou a você. E quando Ele se revelou, Ele trouxe a palavra do Evangelho. Quando Ele trouxe a palavra do Evangelho, Ele te justificou. Quando Ele te justifica, Ele te regenera. Quando Ele te regenera, Ele te chama a ser pertencente à família de Deus. Quando você se torna pertencente à família de Deus, você entra no processo da santificação. A santificação nada mais é do que a nossa correspondência àquilo ao qual Deus está fazendo sobre nós. E eu gostaria nessa noite de ressaltar com vocês 3 valores primordiais sobre a nossa consciência no caminho da santificação. O primeiro valor que eu gostaria de ressaltar com vocês é o valor do sangue de Jesus. Se nós desmerecermos ou enfraquecermos esse valor, talvez todos os outros não façam sentido. Entender o valor do sangue de Jesus, queridos, entender que a morte de Jesus, ela ultrapassa uma historinha legal, mas é conhecer, ou ela é o revelar da bondade de Deus sobre a humanidade, isso nos traz consciência da santificação. O valor do sangue de Jesus nos traz a consciência para a santificação. A história da morte de um homem justo, que tira de nós a acusação do pecado, ela não é simplesmente uma historinha legal, como eu já falei, mas ela, na verdade, é uma história que traz para mim e para você convencimento dos nossos pecados e revelação da bondade de um Deus que nos ama. Por isso, o primeiro versículo que nós sempre aprendemos na escola bíblica dominical, João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou a mim, Deus amou a você. E como prova de amor, Ele entregou o seu Filho. E nós, como prova de amor, precisamos sempre lutarmos contra o pecado. Tem um homem que foi meu professor, e eu respeito muito, o senhor Roberto Walker, algumas pessoas aqui conhecem, e para os mais íntimos, o seu Roberto, ele falava algo, a gente tem o Isaac aqui, foi aluno dele também, ele falava algo que ele dizia assim, tem coisas que algumas pessoas podem, mas você não. E por que ele usava sempre essa frase? Ele usava essa frase para falar sobre a santificação. Existem determinadas práticas que talvez elas não sejam pecado,
Mas para aqueles que desejam viver um estilo de vida em santidade, ser um testemunho de Jesus e que compreendem que Jesus os chamou não para viver na impureza, mas para viver a santificação, eles não vão se comprometer com determinadas práticas. Talvez mesmo não sendo pecado. Por quê? Porque determinadas práticas podem te conduzir a um local, a um lugar, a qual você possa enfraquecer o valor do sangue de Jesus. E é a revelação do sangue de Jesus que nos torna suas testemunhas e que nos dá autoridade para falar sobre ele. Então existem coisas que outros podem, mas você não. Se você é uma testemunha de Jesus, se você é alguém salvo, você talvez vai precisar abrir mão de determinadas atitudes para permanecer no caminho ou na jornada da santificação. A morte de Jesus foi uma entrega de um homem justo para que não fôssemos condenados pelo nosso pecado. A morte de Jesus foi um ato de bondade e generosidade de Deus para com a humanidade. O valor do sangue de Jesus é o preço pago para nos proporcionar uma vida pura, piedosa e esperançosa a respeito das promessas de Deus. Sabe por que talvez você esteja desanimado a respeito das promessas de Deus? Porque talvez em algum momento ou circunstância da sua vida você enfraqueceu esse primeiro princípio do caminho ou da jornada da santificação, o verdadeiro valor do sangue de Jesus. Porque se nós entendermos isso, permitir com que essa verdade afete o nosso pensamento, desça para o nosso coração, isso se torna uma explosão dentro do nosso espírito. E nós nos comprometemos com verdades que são eternas, e não com momentos temporários que vivemos nessa terra. O segundo valor de uma vida, de uma jornada da santificação, que nós não podemos perder, é o valor da fuga da aparência do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aberta, só vire a página. Paulo continua orientando os irmãos na Tessalônica a respeito de santificação, e ele fala algo muito interessante que nos fundamenta a respeito desse valor, que é a fuga da aparência do mal. E ele começa no versículo 18. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não desprezais as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Versículo 22. Evitai tudo que é mal. Evitai tudo que é mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma, corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Temer a aparência do mal, ou fugir da aparência do mal, queridos. Nós precisamos temer a aparência do mal. Ser um mau testemunho sempre será um motivo de escândalo ou de vergonha para a igreja de Jesus. Mas existem determinadas coisas, quando nós falamos sobre vergonha à igreja de Jesus, que nós sempre associamos a vergonha para a igreja como pecados de ordem moral. O pastor adulterou, o diácono abandonou a família, e por aí vai. Mas fugir da aparência do mal é lutarmos diariamente contra a nossa própria preguiça, contra a nossa prostituição, contra as nossas falas que não edificam uns aos outros. Fugir da aparência do mal é fugirmos das nossas próprias mentiras. Tudo isso é pecado e tudo isso é aparência do mal. Então, o primeiro princípio da jornada e do caminho da santificação que nós precisamos ter sempre guardados em nós, valorize o sangue de Jesus. Jesus não morreu em vão, ele morreu para nos justificar.
Segundo princípio que nós precisamos guardar: fuja da aparência do mal. Esteja sempre atento, vigiando e orando. Mateus capítulo 26, no verso 41, é o episódio de Jesus no Getsêmani. E quando ele está no Getsêmani, ele está orando, e os seus discípulos dormindo. E no versículo 41, se eu não me engano, no 40, não quero abrir, você pode conferir depois, mas acredita em mim, está na Bíblia, tá? Está lá, viu? Está na Bíblia. Jesus está orando, e de repente ele olha para o lado e vê os seus discípulos o quê? Dormindo. E ele fala algo interessante: vigiai e orai. Nós só vamos fugir da aparência do mal, queridos, estando atentos, vigilantes e orando. Por isso nós não conseguimos desenvolver uma vida de santificação sozinhos. Porque se você ora, eu orei e confessei meus pecados para Deus, semana que vem você vai fazer a mesma coisa, você vai cometer o mesmo pecado, e você vai cometer a mesma injustiça, e você não vai ter avanço nenhum na sua caminhada no processo de santificação. Nós precisamos estar em um local de vigilância e oração. E se você não tem ninguém junto com você vigiando, você corre sérios riscos de dormir durante o seu turno de vigília. Por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância de congregar, por isso a importância de compartilhar o seu coração para com outros irmãos maduros em fé, para que a gente possa avançar juntos, permanecendo neste lugar de vigilância e oração. E o terceiro e último valor da jornada da santificação que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite é o valor dos atos comuns. E o que é valorizar os atos comuns? É a beleza de uma vida ordinária. É mesmo estando neste local de culto, nessa noite, com vários locais disponíveis para outras pessoas estarem aqui conosco, até o alarme disparando, isso é a beleza do ordinário, é para espantar o sono dos irmãos, né? Então, queridos, até o fato de estarmos aqui de uma forma ordinária, isso é belo. Você acordar todas as manhãs, isso é belo. Você ter café todas as manhãs, isso é belo. Você ter tido uma roupa, um agasalho para estar neste culto nessa noite, isso é belo. A beleza de uma vida ordinária. O grande problema é que nós amamos o sentimentalismo, nós amamos, nós somos escravos de sensações e nós não conseguimos contemplar a beleza daquilo que é simples e daquilo que é ordinário. Se você começar a contemplar a beleza de Deus por meio da criação, você vai começar a ser constrangido a ser santo por meio da criação. Porque talvez uma simples folha de uma árvore, você vai contemplar aquilo, você vai ver a grandeza de Deus manifesta naquela folha de árvore, e isso vai te convencer da beleza dele, te convencendo da beleza dele, te lembra do seu comprometimento e do seu chamamento, que é não andar na impureza, mas caminhar na santificação. Sempre existirá um toque divino por detrás de todas as coisas vividas por você. Nós precisamos buscar sempre ver Cristo em toda e qualquer situação e circunstância da nossa vida, por mais difícil que talvez elas sejam. E para que nós possamos guardar e preservar esse princípio da beleza de uma vida ordinária, nós precisamos fazer todas as coisas em amor. Se você fizer todas as coisas em amor, você está guardando o princípio da beleza de uma vida ordinária para caminhar no processo da santificação. E já terminando, tem uma frase de um pregador, talvez um dos que eu mais goste de ler ao longo da história da igreja, que é um homem chamado Spurgeon. Spurgeon disse assim: eu ganhei esse livro do meu amigo e irmão Isaac. Obrigado. A santidade é o plano arquitetônico sobre o qual Deus constrói o seu templo vivo. Você consegue conceber a dimensão dessa afirmativa? Eu vou ler de novo para que o Espírito Santo revele isso a você. A santidade é o plano arquitetônico sobre o qual Deus constrói o seu templo vivo.
Quando você se compromete com a santidade, com o processo de santificação, você se torna parte do plano arquitetônico de Deus em construir uma casa sacerdotal. Uma casa de homens e mulheres que são pedras vivas, como nós lemos em Pedro. Uma outra frase de um outro homem na história da igreja, que eu também gosto muito e já é mais contemporâneo a nós, que é o John Hyle. John Hyle disse assim: eu vejo a santificação como uma marca de identificação das ovelhas de Cristo. A santificação torna visível a eleição, a salvação. Homens e mulheres eleitos são conhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Como tem sido o seu testemunho diante de uma sociedade totalmente distorcida a respeito do padrão de santidade? Porque nós vamos ser distinguidos, nós vamos ser conhecidos por meio de um caminhar santo. Santidade sempre será o lado visível da sua salvação. Talvez você não lembre o dia que você foi salvo. Eu sempre falo, sobre salvação, eu lembro. Eu fui encontrado por Jesus no dia 17 de junho de 1997. Por volta das 19h45 da noite, Jesus se revelou a mim. Aquele dia, Ele me salvou. Aquele dia, eu deixei de ir a passos largos para o inferno e voltei em direção a quem é o autor e consumador da minha vida. E é por isso que todos os dias eu luto, para não permanecer no local do pecado. Peco? Sim, eu peco todos os dias. Mas eu todos os dias também me esforço para não permanecer no local do pecado. Mateus capítulo 7, versículo 16. Jesus diz algo muito interessante. E eu quero encerrar com essa passagem. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Pelos frutos os conhecereis. A santidade sempre será o lado visível da sua salvação. Quais os frutos você tem produzido? Que tipo de fruto você tem produzido na sua jornada de santificação? Que tipo de fruto você tem colocado à disposição do testemunho coletivo do corpo de Cristo para a cidade de Curitiba? Ou será que você se tornou alguém tão cauterizado pelo pecado que você não tem o desejo mais de se arrepender? Você se tornou tão cauterizado que você não percebe mais o Espírito Santo dizendo: ei, valorize o sangue de Jesus. Ei, valorize aquilo que é ordinário. Nós precisamos, queridos, ser tocados e afetados pelo Espírito Santo para permanecermos num caminhar de santidade. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.